Paz do Senhor, meus amados irmãos, desejo a todos uma boa noite, pedindo neste momento permissão ao senhor, à senhora, você jovem, adulto, criança, adolescente, para que eu possa estar aí com você, levando a preciosa palavra de Deus. É um privilégio poder me dirigir a todos os senhores. Que a paz do Senhor Jesus repouse sobre a sua vida e sobre o seu lar, porque desta maneira todos nós seremos abençoados. Diz a palavra de Deus que quando nós colocamos ou invocamos o nome do Senhor sobre a sua vida, Deus te abençoa. Nós temos várias sortes de bênção. A primeira bênção é a bênção da salvação, é a bênção da reconciliação, é a bênção da comunhão, é a bênção da conexão entre você e o seu Deus. Porque disse Jesus, precisa você nascer de novo para ver e para entrar no reino de Deus. Então, desta maneira, para ter comunhão, para ter aproximação, para ter envolvimento com Deus, você precisa se conectar com Deus. Porque o reino dele não vem com aparência exterior. Então, meu amado e querido irmão, já com a sua licença e permissão, gostaria de convidá-los para orar, para que neste momento a glória e a graça do Senhor possa lhe alcançar e todos nós sermos abençoados pela presença do Senhor. Maravilhoso e glorioso Deus, estamos aqui neste exato momento, Senhor, invocando a Tua presença, invocando a Tua proteção, para neste lugar, Senhor, desenvolvermos o Teu reino, Senhor da glória. Nós te agradecemos, porque o Senhor nos deu condições de conseguirmos, Senhor, todo este ambiente, todo este estúdio, todos estes aparelhos, Senhor, para podermos transmitir uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de conforto, uma palavra de consolo, uma palavra de edificação, uma palavra de exortação. Que nesta hora, Senhor, não sejam as nossas próprias palavras a serem transmitidas, mas o Espírito Santo, através de nossos lábios, transmitindo a palavra profética para todos aqueles que estão nesta audiência. Meu Deus, seja conosco e nos abençoe de maneira tal que todos nós possamos receber, assimilar, guardar em nossos corações a palavra da fé, a palavra com a qual havemos de caminhar dia após dia até o toque da trombeta, quando estaremos para sempre com o Senhor. Toma-nos em tuas mãos, Pai de amor, Pai de bondade e graça, e usa agora todos nós que iremos participar desta transmissão, seja na técnica, seja também na apresentação ou na pregação, que o teu nome, Senhor, seja engrandecido para todo sempre. Em nome de Jesus, o nosso muito obrigado, Pai. Amém. Graças a Deus, que coisa maravilhosa é podermos estar aqui nesta noite, levando a você palavras de fé, palavras de esperança, palavras que lhe fazem crer que o Senhor tem poder e que todas as coisas contribuem para o nosso bem e desta maneira todos seremos abençoados. Quero dizer a você, já de pronto, que no próximo sábado, as nossas igrejas, na região metropolitana da capital paulista, às 19 horas, retornarão com os seus cultos presenciais. Nós já emitimos o protocolo, cada dirigente está de posse do seu protocolo, todos os nossos amados irmãos terão de comparecer usando sua máscara,
levando a sua própria água, porque os bebedouros coletivos serão agora isolados e cada irmão terá a sua própria água, a sua luva. Nós estaremos disponibilizando álcool em gel, o tapete sanitizante. Nós faremos o distanciamento necessário para a sua proteção. Nós também queremos informar para que você se apresse em chegar no horário, porque o culto terá apenas 60 minutos de duração, com uma prorrogação de 15 minutos para o encerramento completo das atividades diárias, ok? Então, meu irmão, você se previna, se prepare, chegue no horário, porque a liturgia terá de ser condensada para que todos possam participar com alegria da graça do Senhor. Voltaremos com a nossa Santa Ceia, primeiro na matriz, porque é o primeiro sábado. E depois nas demais unidades setoriais. Por quê? Porque todos nós faremos a Santa Ceia triunfal. O retorno abençoado, o retorno com a supremacia da fé sobre a descrença, sobre a desesperança. O Senhor nos guardou até aqui, o Senhor nos protegeu até aqui, o Senhor cuidou do seu povo até aqui. Então nós louvaremos ao Senhor, lembrando o memorial de que Ele morreu por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Então, meu dileto irmão, o culto de sábado é importante para você que é membro comungante, que irá participar da ceia do Senhor. Nós teremos, como disse, já o distanciamento vai chegando, você, sua esposa, ou você, sua noiva, sua namorada, o seu namorado, e vá ocupando os seus devidos lugares. As nossas recepcionistas já estarão dando as informações necessárias. Onde for cadeira, nós teremos distanciamento de 1,5 m a 2 metros, de acordo com o município. Para alguns municípios, os que têm bancada, bancos de madeira em seu santuário, serão 2 irmãos em cada banco, para dar o espaçamento adequado para a nossa proteção, para a nossa segurança. Eu tenho a destacar, meus amados irmãos, preste bem atenção, você que me ouve agora, quando tiver de destacar alguma coisa, destaque a bênção, destaque a vitória. Não destaque a dificuldade, não destaque o desânimo, não destaque a morte. Destaque a bênção, destaque a vida. Nós já estamos com um número muito elevado de pessoas recuperadas. Algumas pessoas falam das mortes. Nós lamentamos, é claro, temos orado para que o Senhor vá protegendo e guardando. Mas fale daqueles que já foram prontamente recuperados. Lamentamos as mortes? Claro, com certeza. Nós tivemos uma morte por Covid em nosso ministério, ficamos realmente tristes, porque uma família nossa ficou enlutada. Mas nós olhamos um outro aspecto desta morte. Aqueles que dormem em Cristo estão protegidos, estão melhores do que nós. Por quê? Porque eles já estão com o Senhor. E nós ainda estaremos batalhando. Ele já faz parte da igreja triunfante e nós da igreja militante. Agora, uma coisa é certa, breve Jesus voltará, breve virá buscar a sua igreja. E quando isto acontecer, se nós estivermos vivos, seremos transformados. Os que já dormiram em Cristo ressuscitarão com um corpo glorioso, não mais esse corpo combatido, atacado pela enfermidade, seja este Covid ou qualquer outra enfermidade, qualquer outra
doença, mas ele ressuscitará com um corpo glorioso, um corpo dado pelo próprio Deus, onde a enfermidade não pega mais. E nós também seremos revestidos da imortalidade. E aí juntos, com o Espírito Santo, subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Esta é a nossa esperança. Então você, meu amado irmão, estou recebendo com regularidade que alguns pastores passaram para o Senhor acometidos deste vírus. Olha, as pessoas dizem que tristeza, realmente, na nossa parte humana, nós nos entristecemos. Nós ficamos enlutados com as famílias enlutadas. Mas, por outro lado, pelo lado da vitória, da vida sobre a morte, nós agradecemos a Deus, porque eles dormiram em Cristo. Eles já descansaram de suas obras e agora aguardam o chamado que breve acontecerá. Então eu fico feliz, porque diz um dos salmos assim: Deus tem prazer na morte dos seus santos. Deus não tem prazer na morte do ímpio. O prazer de Deus é que ele se arrependa e chegue ao conhecimento da verdade. Mas nós, se estamos em Cristo e somos novas criaturas, Deus tem prazer em nosso passamento para a eternidade. Aí nós usamos aquele verso que Paulo usou: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então estes irmãos que já estão com o Senhor, guardaram a fé, acabaram a carreira e agora eles aguardam a coroa da justiça que lhes está preparada desde os tempos idos. Porque foram fiéis, porque souberam batalhar as batalhas do Senhor, souberam lutar contra as hostes infernais, contra o Deus deste século, contra as hostes espirituais da maldade. E agora conseguiram a grande vitória de estar com o Senhor. Então não se apoquente, não se entristeça como os demais que não têm esperança. As pessoas que falam tanto de morte é porque não têm esperança. Paulo falava a uma das suas igrejas que ele havia trabalhado, evangelizado, ele diz: amados irmãos, não quero que vocês sejam como os demais que não têm esperança. Não quero que vocês se entristeçam, porque o dia do Senhor virá, e nós que estivermos com ele, seremos assuntos aos céus. Então, irmão, é tempo de esperança, é tempo de vitória, é tempo de bênção, é tempo de uma nova realidade. E nós estamos mais do que firmes na presença do Senhor. Se olharmos pelo lado humano, pelo lado administrativo, como foi doído ficar desde março até agora, 31 de julho, até 1º de agosto. Como foi doído não poder cultuar presencialmente. Como foi doído não podermos abraçar os irmãos. Não expressarmos a nossa fraternidade através dos abraços carinhosos entre os irmãos, com o ósculo santo. Claro que doeu. Claro que foi triste. Chegar às igrejas e vê-las fechadas sem poder abrir as portas. Mas não fizemos isto porque não tínhamos fé. Fizemos isto sim, por você, meu irmão, por você, fiel, por você, para proteger a sua vida, proteger a sua família. Foi em homenagem à sua vida que nós fizemos isto, de não abrirmos. Quantos censuraram e reclamaram, postaram vídeos dizendo: onde está o Deus dos crentes? Nosso Deus está nos céus, onde foi preparar lugar para nós.
mas ele também está em nosso coração. Porque o nosso coração é aquele céu particular onde Deus habita. E a diferença nossa do povo de Deus é esta: que nós ouvimos a palavra do Senhor e guardamos em nosso coração, como diz o salmista, para não pecar contra Deus. E o melhor ainda, nós praticamos a palavra do Senhor. Por isso veio esta tempestade. Por isso correram esses rios durante esses meses. Por isso sopraram os ventos nesses meses. Mas a nossa casa não caiu, porque estava e está, e continuará edificada sobre a rocha. É por isso que estamos aqui. Então eu louvo a Deus pelos nossos irmãos da região Nordeste, que se mantiveram firmes, que agora estão reabrindo as igrejas em algumas cidades da Bahia. O Ceará já está bastante avançado com a abertura das igrejas. Minas Gerais retornou também. Não é? Está uma maravilha. O estado de São Paulo, já algumas cidades já tinham retornado há tempos, e agora a nossa região metropolitana está voltando com segurança. Então louvo a Deus, meu irmão, minha irmã, por sua vida, por você ter se mantido firme, por você continuar sendo fiel. Eu louvo a Deus por você. E nesta noite nós teremos uma pregação muitíssimo abençoada. Cada um dos nossos irmãos pregadores que vêm até esta tribuna falar do amor de Deus é um privilégio, é uma alegria, é algo sensacional. Então hoje nós já tivemos todo esse tempo os nossos irmãos falando da fé, mostrando uma fé viva e eficaz, uma fé transformadora, uma fé vitoriosa, uma fé vencedora. Então hoje nós teremos aqui a missionária Rosa, serva de Deus abençoada, que trabalha ali no setor 5, na capital paulista, que já fez uma reunião muito abençoada ontem, juntamente com seu esposo, com toda a liderança daquela regional, daquela setorial, e Deus foi glorificado. Estão todos preparados, ansiosos e felizes, porque sábado glorificarão o nome do Senhor. Porque sábado, irmãos, presta bem atenção, sábado, o sabor do pão e do cálice terá um efeito extraordinário, terá um sabor diferenciado, porque estamos relembrando a morte do Senhor até que ele venha. Que coisa linda, que coisa sensacional será o dia de sábado, quando nós estaremos ceando. Será uma coisa fantástica. Teremos os nossos irmãos de Suzano abrindo apenas no domingo, e a igreja de Imbu também, em Bugaçu, também no domingo. Por quê? Por questões logísticas. Mas será também uma grande bênção. Nós ficaremos, eu estou numa expectativa tremenda, meu coração está jubiloso por isto, não só o meu, de todos os irmãos com os quais falamos, estão todos felicíssimos, porque o Senhor tem nos protegido e nos guardado. Hoje a missionária Rosa trará uma palavra da parte de Deus para o meu, para o seu, para o nosso coração. E eu sei, Deus falará tremendamente. Ela não está aqui no nosso estúdio, está lá de sua residência, e nós estamos aproveitando o melhor de Deus através da tecnologia para levar a você uma palavra de fé, uma palavra de esperança. Esta jovem senhora tem feito um trabalho digno de marca.
tem se dedicado, tem se entregue ao Senhor sem reserva, tem amado cada vez mais a obra de Deus, tem feito coisas extraordinárias que os céus já estão registrando e já registraram os seus atos passados e os que estão sendo feitos neste presente tempo. Eu sei que Deus há de lhe recompensar, Deus há de lhe abençoar. E eu sei que você, todos nós hoje, seremos agraciados pela palavra de Deus. Uma missionária muito abençoada, muito dedicada, sabe, muito criativa. Então eu tenho muito a louvar a Deus por sua vida, irmã Rosa. Uma mulher firme nas doutrinas, uma mulher firme no conhecimento da palavra de Deus, uma mulher que tem Deus em sua vida e te fará ouvir palavras que os céus estão enviando para o seu coração e para o meu coração. Fique atento agora. Missionária Rosa, é com a senhora a palavra da fé. Lembre-se, meu irmão, a palavra da fé nos traz salvação. É assim que se crê no Senhor Jesus Cristo, é assim que o nosso nome fica registrado nos céus. Com a senhora, a palavra da fé para as nossas vidas. Muito obrigado, seja bem-vinda em nome de Jesus. Nossas homenagens a todos aí do setor. Amém. Muito obrigado. Glória a Deus. Quero agradecer essa rica oportunidade. Desde já, saudando os irmãos com a paz do Senhor. Uma boa noite a todos os ouvintes da Palavra de Deus. Para mim, é um privilégio imenso poder falar do amor de Cristo, falar do amor de Deus, neste lugar, nesta casa, a casa em que eu fui criada, em que eu aprendi, a casa em que o Senhor escolheu para que eu viesse habitar desde a minha infância. E para mim é um privilégio enorme participar dessa família, desse ministério. Eu louvo a Deus pela vida do meu pastor Gentil, da minha pastora Janete, do meu pastor Tiago, da sua família, né, que com tanto amor se dedicam à obra de Deus. Eu louvo a Deus pela sabedoria imensa que Deus dá à vida deles. Diante de tudo isso, nós tivemos a oportunidade de estar pregando a palavra e a palavra chegar aí na sua casa. Talvez muitos nem imaginam, né, o suor derramado, né, tudo que eles precisaram fazer para que a palavra não ficasse presa, como Paulo disse ali, quando ele estava escrevendo as cartas, orientação às igrejas, ele falou, eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa. E nós somos livres hoje, glória a Deus, que o Senhor nos permitiu essa oportunidade extraordinária da gente estar falando do amor de Deus. Eu agradeço muito essa oportunidade que o Senhor nos concede nesta noite. E vamos para a palavra do Senhor Jesus, amém? Que se encontra em 1 Reis, capítulo 17, e o versículo 1 a seguir. Vamos falar hoje de Elias, um homem de muita fé, mas que orava constantemente. A vida dele demonstra o quanto ele era um homem de oração. Diz assim: então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado os corvos que te sustente. Pois e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Aleluia, glória a Deus. Gostaria de falar um pouco de Elias. A vida de Elias, o ministério de Elias é um exemplo muito grande para nós hoje. Diante de tudo que enfrentamos, né, todo esse tempo de aprendizagem nessa pandemia, tivemos uma oportunidade de viver o Senhor de uma maneira diferente, mesmo na nossa casa,
a gente teve a oportunidade de fazer a obra de Deus, porque para quem quer, irmão, não há desculpa. A gente acha um jeitinho, a gente dá um jeitinho para obedecer à voz de Deus, fazer a vontade de Deus. E Elias não foi diferente. Ele viveu numa era em que quem era rei naquela época era o rei Acabe. Acabe foi um rei muito mau, rei de Israel, um rei para liderar, escolhido para liderar o povo de Deus, porém preferiu fazer tudo o contrário da vontade de Deus. Mas neste reino havia profetas que decidiram ser obedientes à voz de Deus, independente da circunstância. A Bíblia vai nos dizer no capítulo 16 de 1 Reis, versículo 29 a seguir, diz que morre ali o pai de Acabe, e Onri, e Acabe assume e se torna rei no lugar de seu pai. A Bíblia diz que ele também não tinha sido bom rei, mas Acabe foi um rei ainda pior do que o seu pai havia sido. E mais na frente, nos versículos a seguir, nós vamos ver o próprio Deus falando que antes de Acabe não teve um rei que fosse tão mau e tão ruim quanto Acabe foi. Nós vamos ver que ao assumir o reino, ele casa-se com Jezabel, faz aliança com os povos lá do rei Sidônio, lá dos Sidônios, um rei totalmente idólatra, totalmente não cria em Deus, não cria nada no Evangelho, não cria no Senhor Deus, Deus verdadeiro, Deus de Israel, e ele faz aliança ali com aquele povo, casa-se com aquela mulher, e a Bíblia diz que ele começa a se curvar a Baal, né, e também a outros deuses, e ali ele faz coisas que verdadeiramente desagradam muito ao Senhor. A Bíblia diz, irmãos, nesse mesmo instante, ele faz com que todo o povo também comece a cochear em dois pensamentos. Afinal, o povo estava acostumado a seguir o que o rei lhe ordenava. O povo começou a seguir estátuas de Baal, começou a seguir outros deuses, assim como o próprio rei Acabe estava fazendo. Rei Acabe, totalmente desviado dos propósitos de Deus, desviado do projeto de Deus para aquele povo, conduz o povo de uma forma errada, errônea, de tal maneira, irmãos, que o povo realmente ali ficou sem saber ao que servir. Deus então envia ali o profeta Elias, e Elias diz que não haveria chuva, né, durante um período de tempo, e nós vemos depois que esse período durou 3 anos e meio, não houve chuva de maneira alguma, não houve, e ali o Senhor, ao mesmo tempo que usa o profeta Elias para entregar aquela profecia ao rei Acabe, o Senhor também manda ele ir para um lugar aonde não lhe faltaria nada. Glória a Deus. Aonde não lhe faltaria nada, né? Que glória a Deus, nós venhamos ver, irmãos, que quando nós fazemos a vontade do Senhor, ainda que as situações sejam difíceis, ainda que venha acontecer crises, ainda que venhamos passar pelo deserto, nós vemos a mão do Senhor cuidando do seu povo em todo o tempo. Elias era um homem que fazia a vontade do Senhor, era um homem obediente, mas ia passar pela mesma coisa, porque quando o Senhor ordena a chuva, ordena para os bons e os maus, né? Assim como temos visto hoje, o processo que estamos enfrentando, todos passaram, né, junto, né, neste processo, mas nós vemos a mão do Senhor se fazendo presente no meio do seu povo para mostrar que é diferente quando a gente serve ao Senhor, ainda que a situação mundial se transforme, venha crise, venha um monte de coisas, a gente vê a mão do Senhor estendida, cuidando, protegendo aqueles a quem Ele é querido. E quantos testemunhos nós temos visto diante desses 4 meses que estamos, né, sem poder estar ali no templo, porque a igreja somos nós, mas sem poder estar ali no templo presencialmente, nós vemos o Senhor fazendo coisas extraordinárias no meio do seu povo, irmãos. Deus abrindo portas no meio da crise, Deus abrindo, aleluia, glória a Deus, oportunidade de crescimento. Pessoas estão crescendo, não somente espiritualmente, financeiramente,
Nós vemos o Senhor promover pessoas nos seus empregos. Vemos o Senhor ordenar a cura. Sabemos que, ainda que o SUS esteja fazendo o máximo do que ele podem, algumas consultas, algumas coisas foram desmarcadas, mas em todo o tempo nós vemos o Senhor pelejando pelo seu povo. Irmãos, logo no comecinho eu estava bem preocupada. Meu filho estava tendo crises convulsivas e as consultas deles já haviam sido desmarcadas. Ele estava até sem neuro nessa época. E eu preocupada, mas ao mesmo tempo confiava no Senhor. E a gente apresentando, falei para os meus pastores, me ajude em oração, e a igreja toda orando. Toda vez que dava uma convulsão, eu falava, ele teve. A igreja se levantava em oração. Irmãos, e Deus fez uma coisa extraordinária. Talvez eu contando, muita gente não vai compreender. Quando meu filho dava convulsão, e ele voltava da convulsão, irmão, ele aprendia a fazer algo que ele não sabia fazer. Para quem não sabe, o meu filho é portador de deficiência mental, é autista, né? E tem algumas dificuldades, mas é um adorador daqueles, irmãos. Não pode ver um louvor, um culto, ele é o primeiro que chega para adorar. E ele estava desenvolvendo, irmão, mesmo tendo crise. E eu contei isso para o pastor. Falei, pastor, eu vejo Deus fazer cada coisa linda na vida do Kevin. Hoje mesmo, depois de tal da convulsão, ele aprendeu a fazer algo novo diante da convulsão, coisas que, se você for olhar pela medicina, parece ser impossível. E ele aprendendo coisas novas, né? E quando eu cheguei no médico, Deus abriu, irmão, uma consulta para ele. O médico que atendeu o meu filho, ele estava começando a trabalhar naquele dia, naquele ambulatório. Meu filho foi o primeiro paciente dele. E eu fiquei falando, Senhor, se não foi o Senhor, eu não sei o que foi. O Senhor criou uma vaga diante de tudo isso, a oportunidade do meu filho passar nesse médico, e o médico falou algo que eu achei incrível, que pensei que era coisa da minha cabeça, mas quando ele viu meu filho, ele falou assim, mãe, descansa, você não precisa ficar tão preocupado, não, porque o que está acontecendo com o seu filho não está fora do normal, a convulsão dele está controlada, querendo ou não está tendo, não está apresentando nenhum retardo diante do desenvolvimento dele, pelo contrário, eu estou vendo ele muito esperto, não está sequelando nada na mente dele. Irmãos, ali eu vi o próprio Deus falando comigo para eu poder continuar descansando, que ele estava no controle de tudo. E Deus fez coisas extraordinárias, eu vivi experiências maravilhosas, eu sei que os irmãos também viveram. Diante de tudo isso, a gente tem visto a mão do próprio Deus cuidando de todo o seu povo, meu irmão. Assim como cuidou de Elias, quando o Senhor falou assim, desce, vai para o ribeiro lá vai ter água suficiente para você beber. E ali Elias ficou naquele lugar por um período de tempo. O Senhor ordenou os corvos, irmãos, e os corvos levavam alimento para Elias de dia e de noite. Nós vimos muitos irmãos, talvez ficaram desempregados, mas eu tenho certeza que não faltou o maná na sua casa, não faltou o alimento, não faltou a provisão de Deus, porque assim como Deus cuidou de Elias, eu sei que o Senhor continua cuidando do seu povo, porque a palavra do Senhor nos garante que ele permanece fiel, ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. E se ele falou que ele cuida, aleluia, do seu povo, uma coisa nós podemos ter certeza, ele cuida. Cuida, e nós temos a certeza, nós vivemos isso. E vemos os irmãos contarem os milagres, a providência de Deus nas suas vidas. Aleluia! A providência chega quando a gente jura que não vai ter, o Senhor vai lá e envia. Né? O Senhor tem cuidado de nós. Aleluia! Glória a Deus em todo tempo. Aleluia! Glória a Deus. Salmos 37, versículo 5, vai nos dizer o seguinte. Versículo 3 vai nos dizer o seguinte. Confia no Senhor e faze o bem, e habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Nós vimos Deus fazer isso com Elias, estamos vendo o Senhor fazendo isso conosco hoje, e o alimento, muitas das vezes, também é a cura do Senhor nas nossas vidas, é a providência chegando, aleluia. Nesse salmo ele quer dizer, faz o bem, continua fazendo a obra do Senhor, continua confiando no Senhor, e a provisão, ela chegará. A providência, ela chegará. E nós temos visto, irmão.
Nós temos visto em todo o tempo a providência do Senhor, aleluia, chegar para a vida daqueles que são fiéis, daqueles que esperam no Senhor, aleluia. Passado um período de tempo, por falta da chuva, o rio secou, mas eu não vi o profeta morrer. Quando o rio secou, o Senhor fala novamente com Elias: irmão, você precisa buscar ao Senhor. Se busca, busque mais. Se você já procura conhecer o Senhor, procure conhecer mais. Se você já ora ao Senhor, ore mais. Porque, irmãos, o Senhor te revelará mistérios, guiará você, você não ficará perdido. Você não ficará perdido, você não ficará à mercê da sorte, não. O Senhor te orientará em todas as circunstâncias. Então, somente busque a face do Senhor e Ele se revelará a você. Elias tinha uma vida de oração com Deus. A prova disso é que quando ele orava, o milagre acontecia, a providência chegava, e nós vemos o Senhor constantemente falando com Elias. Para que o Senhor venha falar conosco, nós precisamos estar num vínculo perfeito com o Senhor em oração. Precisamos estar numa intimidade com o Senhor. Porque o Senhor se revelará a nós e nós conheceremos a sua voz. A palavra do Senhor diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas conhecem a minha voz. Como conheceremos a voz do Senhor se não o buscarmos? Se não andarmos juntinho dele, pertinho dele, buscando a orientação dele? Como? Como conheceremos o Senhor? Se buscarmos ele de longe, de vez em quando der, não dá. Não dá. A gente precisa estar próximo dele, buscar ele. E a palavra nos diz que a gente precisa orar em todo o tempo e buscar em todo o tempo. Lavando a louça, buscando ao Senhor. É possível. Lavando a louça, falando com Deus, pensamento ligado no céu, varrendo a casa, lavando roupa, no trabalho. A nossa mente está livre para estarmos falando com Deus. Ela precisa estar livre. Talvez você nesta noite esteja ocupando o seu pensamento só com preocupação, com inquietações, com dúvidas, com pensamentos que não são produtivos, e talvez por isso hoje a sua força esteja sendo pequena. Mas hoje o Senhor te convida: vem me adorar, vem buscar a minha face, para que os teus pensamentos estejam ligados em mim e eu esteja ligado em você. Nós viemos falar numa só língua. Aleluia, glória a Deus. E assim como o Senhor cuidou de Elias diante daquele rio, o rio Querite, ali na beira do rio Jordão, diante do Jordão, nós vemos o Senhor falar para Elias: Elias, levanta-te e vai para Sarepta, que lá, fica lá em Sidom e habita ali, porque eu já ordenei uma viúva para que te sustente. E aí eu vejo algo extraordinário de Deus ali naquele lugar. Quando Elias chega naquela cidade e ele avista aquela viúva, o que mais me chama a atenção, meu irmão, o que mais me chama a atenção é que quando chega lá, a viúva estava catando uns gravetinhos. Vamos lá. Versículo 9 do capítulo 17 de 1 Reis diz assim: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta. A gente precisa estar atento à voz de Deus. Tem hora que Deus manda a gente ficar num lugar, numa posição. Essa é a obediência passiva. Foi a minha pastora Janete que me ensinou. O Senhor dá. Essa é a obediência ativa, quando o Senhor nos manda entrar em ação. Porque tem hora que o Senhor nos
de você, Senhor. Aleluia. Está lendo a panela. Amém? Vamos continuar. Nós vemos, irmãos, que verdadeiramente o Senhor entra ali com a provisão, o Senhor entra ali, aleluia, glória a Deus. Obrigada, já voltou, já me falaram que voltou. Aleluia, o celular ativou que eu estava com fone, mas agora eu vou ficar. Glória a Deus. E o Senhor ali providencia, né? Aleluia, glória a Deus, a providência. O Senhor ali providencia, aleluia, um milagre, porque ele estava em obediência ao Senhor. Coisa é boa, irmão, é quando a gente está em obediência ao Senhor. E nós vemos que Elias fez tudo quanto o Senhor mandava. Ele não estava longe dos propósitos de Deus. Ele não estava longe que o Senhor tinha escolhido e determinado para a sua vida. Aleluia, glória a Deus. E ele vai a Sarepta, e a palavra do Senhor vai nos dizer, meus irmãos, que quando chega lá, a viúva com seu filho estava ali catando lenha, como eu havia dito, não sei se tinha dado para ouvir no áudio, mas vou repetir. Estava catando lenha para fazer o último bolo para ela e seu filho. Depois de comer. Quando o profeta chega e fala, eu preciso comer, e ela fala assim, olha, tudo certo como que o Senhor, a última coisa que eu tenho, a última opção que eu tinha, era para eu dar para nós dois. E a gente já estava pensando, vamos comer e comer, né? Porque a seca estava grande. Aparentemente, para ela, não chegaria para o tempo. Mas eu tenho certeza que se você agradou em algo, ela fez com que o profeta chegasse àquela casa. Eu estava que o milagre chegasse àquela casa.
Senhor estava querendo que aquela mulher vivesse algo extraordinário na sua vida. Ei, a sua preocupação é que algo está acabando? Sua fé, sua força está acabando? A sua preocupação é que talvez algo esteja acabando? É o seu relacionamento? Algo está ruim na sua vida? Eu quero te dizer que o Senhor se agradou de você hoje, aleluia. Está mandando essa palavra para o seu coração para dizer que não é o fim. Está pouquinho, mas não vai se acabar. Não vai se acabar até que o Senhor ordene a chuva novamente sobre esta terra. Aleluia, glória a Deus. Está pouquinho, aleluia, glória a Deus, mas não vai se acabar. Até que o Senhor envie a providência novamente, aleluia, sobre esta terra. O Senhor tem preparado um milagre diário para a tua vida. Talvez você esteja esperando um grande milagre, mas eu quero te dizer que o Senhor está enviando um milagre todos os dias, e é por isso que você está de pé, mulher. E é por isso que você está de pé, homem. O Senhor tem enviado o milagre necessário para que você venha suportar as aflições de cada dia. O Senhor tem renovado a sua vida todos os dias, a cada dia Ele tem renovado a sua vida, a sua força, a sua fé. Aleluia, glória a Deus. Nós vimos, meus amados irmãos, ela fez tudo conforme o profeta falou. O bolo que era para ela e para o seu filho, ela primeiro serviu o profeta de Deus, ela primeiro fez o que o profeta ordenou, e a palavra do Senhor diz que porque ela obedeceu, porque ela teve fé e porque ela confiou, aleluia, a farinha da panela não acabou, eles não morreram de fome, eles não passaram necessidade, eles não morreram de sede, mas ali como o Senhor sustentou somente Elias naquele momento, agora o Senhor estava sustentando Elias, a viúva, glória a Deus. Coisa boa é ouvir a voz. Coisa boa é estar fazendo a vontade do Senhor. Coisa boa é ter uma vida consagrada na presença do Senhor. Coisa boa é se dedicar nos caminhos do Senhor e fazer a sua vontade. Aleluia. Estar atento a ouvir a voz do Senhor. Coisa boa é estar atento e fazer aquilo que o Senhor está nos ordenando, ser obediente. Talvez você está falando, está tão pouquinho que eu não vou fazer. Está tão pouquinho que eu não vou dar. Está tão pouquinho que eu não vou dividir. E a bênção está em compartilhar. A bênção está em dividir. A bênção está em obedecer. A multiplicação virá quando eu e você dermos ouvido a voz do Senhor Jesus. Como aquela viúva deu. Ouvido a voz do Senhor. Como Elias dava ouvido a voz do Senhor. Hoje o Senhor te convida. Ouça a voz do Senhor. Seja obediente a Ele. E se Ele está te pedindo algo, aleluia, nesta noite, você precisa confiar. Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele sabe o que Ele está pedindo. Ele sabe porque Ele está te chamando para este algo. Porque Ele irá à frente de ti. Ele trabalhará ao seu favor. Ele pelejará por você. Ele trará a providência. É Ele que preparará o milagre diário. Aleluia, glória a Deus. Versículo 15, fala assim, de 1 Reis, capítulo 17, e foi ela que fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela, a farinha não se acabou, da botija, o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara por intermédio. A palavra que diz, toda gloriosa, força de Deus. Porque quando
não vemos, irmãos, em nenhum momento Elias questionar a Deus. Se você for observar, o Senhor falou que a viúva o sustentaria. Mas quando ele chega, que ele depara com aquele cenário, ele vê que a viúva praticamente estava na mesma situação que ele. O rio havia secado, o Senhor manda ele para Sarepta. Talvez outro pensaria, nossa, a mulher deve ser muito. Chegou lá, os três viveram um milagre de Deus, creio eu, porque a Bíblia fala que ela tinha. Mais na frente, no próprio capítulo 17, um pouquinho mais na frente, vai dizer que ele adoece e morre. Eu acredito que ele morreu rápido. Ele ficou doente por muito tempo, então ela chama ele, talvez se ela tivesse adoecido de cama, naquele momento ela tinha chamado Elias para orar pelo menino, porque o menino estava doente, né? Mas aí a Bíblia diz que ele morre. O filho daquela viúva morre. Agora ela já não tinha mais marido, e agora ela já não tinha mais filho. Ela corre ao encontro do homem de Deus, e lá ela pergunta se o Senhor estava castigando ela por um mal do passado, por algo que ela tinha feito no passado. E pensando nessa passagem enquanto eu estava estudando, muitas das vezes, irmão, o Senhor quer que a gente repare algo que aconteceu há algum tempo, e a gente finge que esqueceu, mas a gente sabe que a gente precisa reparar a aliança, que a gente precisa reparar essa falha, para que a gente venha conseguir tomar a posição novamente que o Senhor quer para as nossas vidas, e isso muitas das vezes tem sido impedimento para as nossas vidas. Claro que não foi o caso dessa viúva, porque ela se pergunta se ela tinha feito algo de errado. E aí também tem outra questão. Muitas das vezes a gente está orando, a gente está trabalhando, por quê? Por que de tudo isso eu estou obedecendo ao Senhor? Por que se eu falei isso para a obra de Deus? Por que está acontecendo isso na minha vida se eu escolhi e eu decidi fazer a vontade do Senhor? Porque eu resolvi aceitar o Senhor? Por que essas provas agora? Essa prova não é para judiar de você, não é para te derrotar, não é para te humilhar, é para te fazer chegar em algo maior. O Senhor está te preparando para a providência que está chegando, e algo é muito maior que você ainda não viveu, não subiu ao teu coração, não chegou ao teu coração. É algo novo que está vindo para a tua vida, então acalma o teu coração. Continua buscando ao Senhor, porque algo melhor está para acontecer na tua vida. Se você tem certeza, irmão, que você está fazendo tudo para agradar ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Se você está fazendo tudo para fazer a vontade do Senhor. Se você tem se dedicado na obra de Deus e tem acontecido algo na sua vida, não é para você morrer. Não é para que nada de ruim venha acontecer na sua vida, não. É que o Senhor está te preparando para algo novo. Para algo novo. E a prova disso, meus irmãos, é que quando o Senhor vai ali através de Elias orar pelaquele jovem, ele se deita sobre aquele jovem e ele ora ao Senhor, ele pede para que o Senhor venha fazer com que aquele jovem venha reviver. A palavra do Senhor vai nos dizer, meus irmãos, que ele ora sobre aquele menino, rogando para que aquele menino volte à vida. E nós vemos, aleluia, que o menino ressuscita. É a primeira vez que acontece uma ressurreição na vida. É a primeira vez que acontece de alguém orar e a pessoa ressuscitar. O profeta Elias é o primeiro que ora e algo assim acontece. Glória a Deus.
O profeta Elias é o primeiro que ora e algo assim acontece. Nós vamos ver que o menino vive, ele leva o menino de volta para sua mãe, e aquela menina glorifica, e aquela mulher glorifica o nome do Senhor, e eu tenho certeza que a vida daquela mulher foi impactada e nunca mais a vida dela foi a mesma. Nunca mais a vida dela foi a mesma. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia diz que está se findando o período de 3 anos e meio, e o Senhor novamente ordena para que Elias volte a falar com Acabe. Aleluia, glória a Deus, para dizer que o Senhor vai permitir que volte chuva novamente, para que venha chover novamente. Glória a Deus. Mas antes disso, o Senhor, aleluia, glória a Deus, quando Elias encontra-se com o rei Acabe, quando Elias se encontra com o rei Acabe, para que eles venham conversar, foi a ordem que o Senhor deu. A Bíblia vai nos dizer, meus irmãos, que o rei Acabe chama Elias. Está à frente da obra. Se levanta alguém, decidiu desobedecer a Deus, decidiu não ouvir a Deus, ele acha que o problema está em si. Tamanha é a cegueira espiritual daquele homem. Tamanha é a cegueira espiritual daquele homem. Tamanha é a cegueira espiritual. Acabe estava totalmente cego, longe dos princípios de Deus, longe dos caminhos do Senhor, longe da vontade do Senhor, longe do querer do Senhor. Acabe estava completamente longe de fazer a vontade de Deus. Ele já não sabia mais, aleluia, glória a Deus, ele não servia mais o Senhor. E ali Elias, triste, com certeza, diante daquela situação, mas ao mesmo tempo sabendo que o Senhor era na vida dele, que ele estava fazendo a vontade do Senhor, a Bíblia vai nos dizer que Elias manda que o rei Acabe junte os profetas de Baal, 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de Azerá, que eram os deuses que ele tinha escolhido servir, que eram os deuses que ele tinha escolhido servir no lugar do Deus vivo, no lugar do Deus de Israel, no lugar do Deus Todo-Poderoso, no lugar do Deus de salvação. E a Bíblia diz que o povo estava cocheando em 2 pensamentos, e o Senhor então ali, aleluia, através do profeta Elias, manda que eles se juntem todos, o povo fique ao redor do monte, e suba Elias e os profetas, e ali surge um grande desafio. E somente quem está na direção de Deus tem ousadia para executar, para que o nome do Senhor seja glorificado. Muitas das vezes eu e você precisamos ousar, ter confiança, ousadia. E se o Senhor falou, está falado. Ele mandou falar, mandou dizer, mandou fazer. Vai, irmão, faça. O Senhor vai adiante de ti, te dará a vitória, te dará o livramento, te dará a resposta, te dará o escape. Assim como ele fez com Elias. Eles sobem ali, e essa passagem é bem conhecida, mas é linda demais. Ele pede para que aqueles homens orem até o meio-dia ali aos seus deuses, rezem, seja lá o que for, façam seu sacrifício para que o Deus deles vinha responder. Se ele tinha tanta certeza que era o Deus deles que ia responder, então que eles fizessem ali a sua oferenda. Não importa o que você esteja fazendo, qual é a situação que está se levantando. Não importa nada disso. Você precisa saber é que o Senhor é contigo para te guiar, para te fortalecer, para te dar o escape, para te dar o livramento e para responder por você quando necessário for.
Aqueles homens fizeram um sacrifício enorme. E a Bíblia diz que eles se retalham, se cortam de desespero, porque está dando meio-dia e nenhuma resposta, nenhuma fala, nada, nenhum acontecimento, nada de novo acontece. Elias ainda consegue brincar, zombar diante daquela situação, porque Elias sabia o Deus a qual ele servia. Ei, meu irmão, você precisa confiar no Deus em que você serve. Você precisa confiar que na hora certa o Senhor se levantará ao teu favor. Você precisa saber que o Senhor não se esquece de nenhum dos seus, nem da sua promessa, e nem dos seus ungidos que têm se prontificado em fazer a sua vontade. Na hora certa ele se levantará ao teu favor, aleluia, e responderá por você. Você não precisa ficar com medo diante dos desafios e das circunstâncias que têm se levantado. Não precisa ficar com medo diante das circunstâncias. Você não serve um Deus de barro. Você não serve um Deus de madeira. Você serve o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. E Ele está diante de ti. Se Ele te mandou chegar neste lugar, Ele está contigo aí. Se Ele mandou você entrar nessa situação, Ele entrou contigo, Ele está contigo nessa fornalha. Se Ele mandou você atravessar este deserto, Ele está indo contigo. O sol não vai te fazer te cansar, não vai te fadigar. A nuvem vai estar diante de ti para te proteger dos raios solares. E durante a noite, a coluna de fogo te aquecerá. E a Bíblia diz, do mesmo jeito que o Senhor foi com Moisés ali naquele deserto, o Senhor foi. Elias ali dá meio-dia e ele fala, acabou o período de vocês. Talvez o Deus de vocês esteja viajando, esteja dormindo, mas agora eu vou clamar ao Deus que responde, ao Deus que fala, ao Deus que faz, ao Deus que age, o Deus que se levanta em favor daqueles que estão esperando e confiando nele. Meio-dia, ele pede para que molhem o altar várias vezes, charcou, escorreu a água, molha de novo, pode molhar. Molha até a lenha, molha o novilho que está em cima, molha o cordeiro que está em cima, molha tudo, molha, pode molhar. E o Senhor responderá com fogo. Foi essa ordem. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Ele só falou assim, responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do céu, fogo do Senhor, e consumiu o holocausto e a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego, e o que vendo todo o povo caiu sobre o seu rosto e disse, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E eu falo para você nesta noite, você vai cantar, vai gritar, vai adorar e vai dizer, só o Senhor é Deus. Aleluia, glória a Deus. Logo depois de tudo isso, aleluia, glória a Deus, manda-se matar todos os profetas falsos, porque o verdadeiro fica. Tem levantado falsos profetas para profetizarem, para tentarem impedir a obra do Senhor, a palavra verdadeira do Senhor. Não, o Senhor vai dar de conta de cada um. Se mantenha firme nos caminhos do Senhor, fazendo a vontade do Senhor. E o Senhor falou, pode falar, Elias. Vai começar a vir chuva agora vou mandar a chuva. E o Senhor ali manda Elias, pode comer se quiser, pode comer, descansar, porque vai vir chuva. Quando Acabe lá foi comer, em vez de agradecer, Elias foi orar. E a palavra do Senhor disse logo, na 7 vezes. Na 7ª vez ele vê uma. E a Bíblia diz que depois daquela o céu se fecha, ventos, uma grande chuva desce. Glória a Deus. Mesmo depois que isso acontece, Jezabel estava matando vários profetas, e a Bíblia do Senhor que agora ela decide
perseguir Elias com toda intensidade. Elias foge, e ali ele se desespera. Ali eu vejo Elias preocupado, se questionando, e agora o que será? E nós vemos que o Senhor fala com Elias. Chega vento, chega terremoto, chega fogo. Eu caminho. Eu quero rapidinho, porque a minha hora já está dando, falar algo que acontece mesmo em meio ainda a muitas perseguições. O Senhor ainda continua livrando Elias. Acabe e continua com o coração endurecido, não quer de jeito nenhum adorar a Deus, servir a Deus. Nós vamos ver que ele se junta com Josafá e ele trama, pede para que Josafá se desfaça dele, porque ele sabia que ele estava sendo perseguido. O Senhor agora quer te dizer a diferença daquele que serve a Deus e do que não serve. Ainda que pareça que os teus inimigos prosperem, eu quero te dizer que maior o Senhor tem preparado para ti. Maior é que o Senhor tem preparado para a tua vida. Permaneça obediente, ainda que seja dolorido. Teve uma época da minha vida, irmãos, que alguém disse para mim assim, ó, para mim e para meu esposo, diante de algo que estava errado, e a gente falou, não, a gente vai seguir o que o Senhor nos ordenou, o que o profeta falou, o que o homem de Deus falou, o que o meu pastor falou. Isso está errado e vai ter que acabar. E não se conformaram diante disso e falaram, olha, 90% da igreja está para você. Eu lembro que a minha pastora pensou, e agora? Não sei quantas pessoas estão a meu favor. Trabalhe com parar para trabalho, faça como Gideão. Tinha 32 mil que iriam atrapalhar e Jesus deixou 300, mais 300 que fizeram a diferença, 300 que souberam obedecer, 300 que fizeram aquilo que o Senhor estava ordenando. E a vitória foi certa na minha vida, será certa na tua vida também, meu irmão. E o Senhor tem abençoado a obra do Senhor, porque a obra é dele e ele cuida. Talvez você está desesperado, preocupado, mas o Senhor cuida, a obra é dele. Ele colocou você como representante, mas a obra é dele. Quem está à frente é ele, quem peleja por ti é ele, quem opera o milagre por ti é ele, quem responderá por ti também é ele. E ali, irmão, nós vamos ver que Acabe, quando ele não quis ouvir a voz de Deus, mesmo quando falou que ele não voltaria daquela batalha pela desobediência, ele vai. A Bíblia diz que uma flecha o atinge, um homem humilde acerta uma flecha, que parece que a flecha era uma flecha perdida, mas acertou o alvo. Pega entre as duas partes da armadura dele, e ali ele morre. Deus salva. Mas não ouviu a cada dia vive cocheando em dois pensamentos. Não, segunda Reis, capítulo 1 e o capítulo 2 vai nos dizer: sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. A Bíblia vai dizer, irmão, capítulo 2, o versículo 11, diz assim: e sucedeu que indo eles, acabando, andando e falando, eis que um carro de fogo com carros de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho. Eles obedecem à voz de Deus. Não tinha mais tanto nem nada, aonde ele pôde gozar as maravilhas do Senhor, onde eu e você estará lá, se perseverarmos em oração, em obediência ao Senhor,
O céu nos espera. Deixe que diga que a gente que perturba, a gente que incomoda. Não, deixa. Eles estão perdidos, não sabem o que dizem. Mas eu e você sabemos o Deus ao qual nós servimos. Eu e você conhecemos o Deus ao qual nós servimos. E vale a pena ser fiel ao Senhor. Se você for ver, para todos aqueles que foram até o lá, orar, vendo o rosto do nosso irmão. É muito maravilhoso. O Senhor guardou-nos até aqui, vai continuar nos guardando. O Senhor nos abençoou até aqui, vai continuar nos abençoando. Fica firme, obediente, uma vida de oração, os ouvidos sensíveis a ouvir a voz. Quero agradecer para a vida dos meus pastores. Perdoe aí algumas falhas que teve no áudio. Não sei o que acontece, essa coisa assim, né? Eu espero que tenha dado para vocês ouvirem bem. Foi até aqui que o Senhor colocou no para mim. Eu peço por Estou desfocado. ela. Eu agradeço essa rica oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, sabemos que a serva de Deus está bastante sendo usada por Deus, mas nós estamos com um problema de comunicação lá de sua internet, porque aqui está chovendo em São Paulo e está dificultando um pouco o contato, até caiu agora a conexão. Irmãos, nos desculpe esta falha, que a serva de Deus fez o seu melhor, mas nesse tempo de chuva a internet está dando alguma oscilação. Agradeço muito a irmã Rosa, o seu trabalho, a sua pregação estava indo muito bem, mas a questão da internet, infelizmente, não foi satisfatória aí de sua localidade. Mas eu agradeço muito de coração. Oportunamente, a irmã Rosa voltará a transmitir com a gente também, tá bom, irmãos? Em outro momento, quando a situação estiver normalizada. Os irmãos nos desculpem esta situação que as pessoas estão dizendo, oh, está cortando o áudio, está cortando, a gente não está ouvindo. Nos perdoe, mas você entendeu qual a situação e nos momentos que você ouviu, eu creio que Deus falou com você. Nesta hora, meu amado irmão, minha amada irmã, chegou o momento da oração da fé. Agora, vamos agradecer a Deus pelo momento que Ele já nos concedeu, pelas palavras que vocês já ouviram. Eu vi ali muitos comentários alvissareiros, bons, dizendo, Deus está falando comigo, aleluia, louvado seja Deus, que Deus tremendo, mas infelizmente a conexão começou a oscilar demais e por último houve uma desconexão. Nos desculpe mais uma vez, irmã Rosa também, muito obrigado. Nos perdoe também, a gente não está conseguindo reativar o contato, mas oportunamente a senhora volta. Agora, meus irmãos, é o momento da oração da fé. O pastor Tiago estará orando pelos pedidos que já apareceram em nosso WhatsApp, nos pedidos que os irmãos fizeram através dos diversos grupos compartilhados. Então agora, se prepare para a oração da fé. Neste momento, Deus ouvirá a minha, a sua, a nossa prece. A prece que o pastor Tiago nos encaminhará a Deus, tá bom? Pastor Tiago, com o senhor, esta oração da fé. Deus te abençoe. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus seja com todos. Mais uma satisfação enorme poder estar aqui com cada um dos senhores e senhoras. Tenho certeza que aqueles que se reuniram aqui
foram tocados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Uma mensagem belíssima que veio ao encontro da necessidade de cada irmão e de cada irmã. Nesse momento eu queria aproveitar essa oportunidade e comentar com cada um dos senhores acerca do que Deus tem feito a respeito das suas promessas. Como a nossa irmã bem dizia há poucos instantes, quando Deus coloca alguém em uma posição indiferente daquilo ou local onde você se encontra ou aquilo que você esteja passando, Deus é maravilhoso para realizar infinitamente mais. E são essas certezas que nós passamos a conquistar a partir da nossa fé no Senhor. Quem está ansioso precisa ler o livro de Neemias para entender que a obra maior não pode ser influenciada pelas ações menores, pelas situações menores. Às vezes você está com o seu coração pesado, às vezes você está com o seu coração triste, como Neemias estava diante dos portões derribados, diante da tristeza, da necessidade que o povo e a cidade ali de Israel estavam vivendo, estava ali naquele momento trágico passando. Mas, de repente, ele orou e o Senhor fez um pedido ao Senhor. Ele disse: Senhor, me ajude a encontrar graça aos olhos do rei, me ajude a encontrar graças para aquilo que eu pretendo e desejo fazer, que é reerguer esta obra e ver esta obra tremendamente sendo impactada pelo poder de Deus. Ontem, quando eu li esse trecho na Bíblia, o meu coração entrava num êxtase muito grande, numa paz suntuosa, e eu fazia esse pedido a Deus, qual seja: nós que servimos ao Senhor não temos por que viver querendo brigar, não temos por que querer ficar levando tudo a ferro e fogo, ou ficarmos pedindo 5 minutos a Deus, nada disso. Nós temos que falar como Neemias disse ao Senhor: meu Pai, me dê graça perante ao rei, me dê graça diante daquele a quem eu vou falar. Ah, mas inimigos vão se levantar, Sanbalates vão se levantar, outros tantos irão se levantar. Mas é como a nossa serva do Senhor, usada aqui pelo Espírito Santo, nos colocou muito bem. Quando nós temos a graça de Deus sobre a nossa vida, Deus prepara tudo, Deus levanta pessoas e Deus levanta a situação para que nós consigamos alcançar o nosso objetivo. O povo de Israel estava falido, mas Deus permitiu, através do rei, cartas de ordem dizendo: naquilo que precisar, ajude este povo, abençoe esse povo, seja positivo para com esse povo. Talvez você esteja nesse momento aqui pensando: Senhor, o meu coração está desesperado, eu preciso tomar uma decisão, preciso tomar uma posição, eu não sei o que eu faço. Eu olho para cá, eu olho para lá, vou de um canto, vou ao outro, não sei mais como lidar com essa circunstância, eu não sei mais para onde eu vou, nem para onde eu vou, nem do que eu vou me socorrer. Em nome de Jesus, ouça a palavra do homem de Deus nesse momento, que venha ao encontro com a mensagem que foi transmitida. Se você não sabe qual posição tomar, você primeiro vá orar. Neemias foi orar. Enquanto ele orava, ele disse: Senhor, me ajude a encontrar graça. Me ajude a encontrar graça. E por que ele pediu isso? Provavelmente sabia que o pedido que ele iria fazer àquele rei era muito complexo, que o que ele iria falar com aquele rei seria muito complexo. O seu coração estava abatido, tanto é que o rei falou: olha, eu vejo você tantas vezes, mas hoje o Senhor está triste na minha presença, o que aconteceu? Por que isso, rei?
vida longa, eu estou feliz, por favor, não é bem assim. Até que ele pôde abrir o seu coração e contar realmente o que estava acontecendo. Deus é aquele que, como aquele rei, está pronto para ouvir o que você precisa. Nesse momento, portanto, faça a oração ao Espírito Santo. Diga, Espírito Santo, que eu encontre graça diante de Deus e Ele possa agir poderosamente nestas circunstâncias que eu preciso. É muito fácil ouvir pregações dizendo que Deus entrega sentenças positivas. É muito fácil nós ouvirmos dizendo que Deus assina o que nós necessitamos, mas o caminho para se alcançar isso, às vezes, as pessoas não querem ouvir. Mas como é que eu faço para alcançar a sentença positiva de Deus? Como é que eu faço para alcançar a graça de Deus? Como é que eu faço para alcançar aquilo que eu estou precisando da parte de Deus? Quando as portas não se abrem mais, quando eu não consigo mais encontrar certezas humanas, o que eu preciso fazer? Faça como Neemias, vai orar e fale, Senhor, que eu possa encontrar da tua graça, que eu possa localizar da tua graça, para que os propósitos que tenho possam se cumprir, de acordo com as tuas promessas, de acordo com aquilo que o Senhor tem falado, de acordo com aquilo que o Senhor tem feito. E o que vai ocorrer? Deus, com o seu ouvido atento, olhando para a sua circunstância, olhando para você, Ele sabe como te responder. Outra coisa que Neemias fez que foi muito positiva, ao chegar na cidade de Israel e começar a grande obra, ele não contou a ninguém o que havia dentro do seu coração. Ele começou a trabalhar. O que é isso, pastor? Quando eu oro com a ajuda do Espírito Santo, a minha oração chega no trono da graça e eu peço que Ele me encha de paz, de graça e abençoe os meus propósitos. Ato contínuo, eu só preciso trabalhar. Como é que eu vou trabalhar? Eu vou continuar exercendo e vou continuar realizando os propósitos. E o que vai acontecer? Eu vou ver que Deus vai mover a todos que estão no entorno. E cada um vai chamar para si a responsabilidade. E no final, a vitória encontrar-se-á materializada. Então, por isso, nesse momento, nessa oração, eu te desafio para entrarmos no trono da graça e pedir não outra, não qualquer coisa, mas a graça de Deus sobre a nossa vida. Com a graça de Deus, nós temos aqui o requisito certo para sermos abençoados pelo Espírito. Com a graça de Deus, nós temos aquilo que é a semente certa para lançar sobre a terra e a terra produzir o seu fruto. Com a graça de Deus, nós temos aquilo que é necessário sobre a nossa vida para Deus dar a paz que tanto precisamos sobre os nossos inimigos. Não é falando, não é brigando, não é xingando que você vai encontrar paz ou solução para o seu problema, mas é com a graça de Deus. Com a graça de Deus é que você vai encontrar. Mas vão ter alguns obstáculos, mas eu já te adianto. Obstáculos servem para demonstrarmos que o nosso coração continua seguro diante de qualquer circunstância, porque nós cremos em Deus. Eu estou vendo e ouvindo muito acerca de ansiedade, porque eu estou ansioso, porque eu estou ansiosa, eu estou desesperado, estou desesperada, que posição vou tomar? Primeiro, leia a Bíblia, o livro de Neemias, vai ler Neemias, vai ser bom para o senhor e para a senhora. Depois, ore, nesse momento, como vamos fazer?
E se eu ler depois, não tem problema, o importante é que você comece o mais breve possível, para que você veja como existe tudo um tempo determinado e uma sequência de atos até chegar no propósito que você precisa resolver. Quem me deu essa dica? Essa dica foi dos céus. Deus usou o nosso pastor e diante dos dias que estamos vivendo, diante das circunstâncias de trabalho, família, diante das circunstâncias que se levantam diante dessa situação que é a pandemia, vai adiantar você ficar falando? Vai adiantar você ficar chorando? Vai adiantar você ficar brigando com o médico porque ele não dá a resposta que você quer para a sua situação? Não. Então, o que disse o meu pastor? Leia a vida de Neemias, para você ver o efeito da graça de Deus sobre a vida de um homem que tem um coração sincero. Pronto, serviu para mim e vai servir para você. Feliz é o homem que ouve a voz do seu pastor. Ah, mas não quer dizer... Calma, vá fazer o que eu lhe disse. Ah, mas a farinha é pouca. Faça de acordo com você está ouvindo. E você será abençoado. Tanto você como os seus. Porque a graça de Deus, ela enriquece, não acrescenta dores se você crer. Você vai ver o milagre do Senhor. Por isso eu quero orar nesse momento, para que o seu coração seja inundado com a graça de Deus. E a força não está na minha oração, porque nem falar direito eu sei. A força está no poder de Deus. É Deus quem faz, é Deus quem dá vida, é Deus quem acrescenta, é Deus quem trabalha, é Deus quem enriquece, é Deus quem move as águas, é Deus quem move os céus, é Deus quem entra com providência. E o que eu preciso fazer? Eu preciso orar e confiar que o milagre de Deus está associado à graça e ao trabalho. E o silêncio, porque no silêncio Deus trabalha também. Vamos orar? Você pode orar comigo? Pastor, a minha fé é pequena. O importante é que a sua fé seja renovada, não medida. Sua fé precisa ser renovada. Espírito Santo de Deus, nesta hora, nós entramos aqui em combate espiritual para orar por essas vidas, por esses irmãos e irmãs que aqui se encontram, Senhor, diante da Tua presença. E nesse momento, tocado pelo Espírito Santo, aqui nós pedimos já revestimento sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre o nosso trabalho, sobre aquilo que tudo temos, para que chegue diante de Ti, Senhor, tudo o que somos e também o que pretendemos, numa bandeja de prata, para dizer, tudo entregamos a Ti. Mas, Senhor, entregamos com um propósito, sermos cheios da graça. Enquanto nós estamos lotados de preocupações, enquanto nós estamos com os nossos corações cheios de dúvidas, cheios de desejos humanos, pretensões humanas, nós não conseguimos sentir a Tua graça dentro do nosso coração. Por isso que nesse momento eu me esvazio e também os Teus filhos se esvaziam de si, para alcançarmos a Tua graça sobre o que precisamos ter sobre a nossa vida. Deus, Tu que sabes ver e alcança cada um dos corações, conhece, Senhor, o começo, o permanecer e o desenvolver de todas as circunstâncias. Sabe, Senhor, a força que temos e até onde nós podemos ir. Mas, Senhor, sem a Tua graça, nada conseguimos fazer. Mas nós precisamos que a Tua graça nos invada,
para vir a certeza de que o Senhor já nos deu a vitória, porque olha para dentro do nosso coração, vê, Senhor, se há algo mal, porque se houver, nós já te pedimos que seja convertido em coisas boas. Nós estamos às vésperas de iniciarmos aí o retorno das nossas atividades presenciais, mas nós não queremos chegar na tua casa de cabeça baixa. Nós não queremos chegar na tua casa dizendo, eu perdi tudo, tudo se foi, tudo se desfez. Mas nós queremos entrar pela porta principal do templo dizendo, o Senhor nos acrescentou, o Senhor abriu as portas, o Senhor moveu as águas, o Senhor fez o seu melhor. E por isso nós podemos glorificar. E porque vimos o amor de Deus. Então, nesse momento, Senhor, na intenção e pretensão de glorificar ao teu nome, nós te pedimos para que as vidas desses milhares que nos ouvem e que nos ouvirão, venha, Senhor, meu Pai do céu, aqui a graça invadir estas vidas, para que nós tenhamos sempre motivos para glorificar e bendizer o nome do Senhor. Nós já somos gratos pelo dia que nos acrescenta, nós somos gratos pelos milagres que faz, nós já somos gratos pelas portas que o Senhor nos abre, mas, Senhor, nós queremos uma graça que nos gere intimidade, para que dessa intimidade nós sejamos sempre, Senhor, meu Pai do céu, acalentados e possamos sentir a tua presença infinita ao ponto de nós conversarmos contigo, ou ainda, nem mesmo a palavra chegar à nossa boca, o Senhor entender o propósito para qual aquilo que estamos desejando, Senhor, e tudo poder acontecer. Nós já te damos graças, porque sabemos que até aqui o Senhor tem estado conosco. Não adianta vivermos falando, não adianta vivermos, Senhor, simplesmente pelo tempo presente, mas queremos também da tua graça para o tempo futuro, para que não sejamos ingratos com tudo aquilo que o Senhor já tem feito e muito mais pelo que o Senhor vai fazer. Então, por isso, meu Deus do céu, acrescenta-nos a graça, enche-nos a graça, porque, Senhor, com a tua graça, nós veremos verdadeiramente o milagre acontecendo. O milagre espiritual, o milagre físico, o milagre financeiro, o milagre, Senhor, emocional, o milagre, Senhor, meu Pai do céu, em todas as áreas e departamentos das nossas vidas. Meu Deus, não temos da onde tirar, mas temos aqui a confiança de que o Espírito Santo levou ao trono da graça cada uma das orações e com muita súplica. Aqui cada palavra saiu diretamente do coração e eu creio que chegou numa bandeja de prata diante de ti para dizer, Senhor, tudo o que somos e o que viermos a ser, nós já atribuímos a ti, mas, por favor, encha o nosso coração de graça para sermos cheios da tua presença. Meu Deus, assim seja sobre a vida de cada homem, de cada mulher, em cada lugar, em cada cidade, em cada estado, em cada, Senhor, país onde eles se encontrarem. Porque se assim acontecer, vida nova nós teremos em Cristo Jesus. Obrigado pelo teu amor. Fica conosco, Senhor, não só hoje, mas todos os dias, para a honra e glória do teu santo nome. Amém, Senhor. Deus te abençoe. Te espero na grande Santa Ceia da Vitória, o momento triunfal, o retorno triunfal, e que até sexta-feira, no horário a partir das 19h30,
nós estaremos aqui novamente. Eu conto com a sua presença e que o amor de Deus esteja no seu coração. Pastor Gentil estará voltando, reassumindo esta programação, e muito obrigado. Um bom final de noite a você, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, aleluia. Meus amados irmãos, eu tenho a informar a vocês que amanhã, no dia 30, às 15 horas, o professor Tiago estará aqui com a professora Andréia, transmitindo uma palestra muito empolgante, muito necessária. Isto amanhã e também na sexta-feira. Nós teremos às 15 horas uma programação especial pela rádio ADJMBR, com o programa Sociedade Moderna. Então, não deixe de sintonizar amanhã, rádio ADJMBR, às 15 horas, amanhã e também na sexta-feira, às 15 horas. E à noite, nós estaremos aqui em nome do Senhor Jesus, transmitindo uma palavra de fé, uma palavra de esperança. E eu quero conclamar a todos vocês, todo o povo de Deus. Estava ouvindo uma reportagem ontem e comecei já a orar e quero pedir a sua colaboração em súplicas diante dos céus. Diversos lugares, o estado do Paraná, Goiás e outras regiões estão começando a sofrer com a estiagem, com a seca. E eu comecei a pedir a Deus para que o Senhor mande chuva do céu para encher todos os reservatórios. Nós fizemos esta campanha tempos atrás e o Senhor fez uma obra muito especial. E eu quero chamar novamente a você, meu irmão, servo de Deus da DJMBR, a você que nos ouve também quiser participar, para que o Senhor mande chuva para encher os reservatórios, para que em nenhum lugar as pessoas sofram por falta d'água, tá bem? Então, meus amados irmãos, estão dados aí os anúncios, as nossas atividades da agenda estão mantidas. Sábado reiniciamos os cultos presenciais com as igrejas aqui da capital, de Diadema, de São Bernardo, e no domingo de outras cidades, de Suzano, de Embu-Guaçu, e será uma bênção, tá certo? Nós teremos diversas atividades. Só informando aos irmãos que as reuniões ministeriais setoriais não acontecerão de modo presencial, tá certo? Para que as coisas vão se encaixando adequadamente. Tem um versículo na Bíblia, escute bem, você que já nos ouviu, já participou da oração, já escutou a pregação da missionária Rosa. Deixa eu te falar uma coisa. Tem um verso na Bíblia, Deus falou comigo usando um senhor, um pastor, há muitos anos atrás, há uns 40 anos atrás. E ele disse a seguinte frase: aquele que crê não se apressa. Foi usando uma frase de Isaías, do livro de Isaías. Aquele que crê não se apressa. Você, meu irmão, que está me ouvindo aí, escute esta palavra do céu para a sua vida. Aquele que crê não se apressa. Tá certo? Aquele que crê não se apressa. Vai no tempo de Deus. Tudo chega e quando chega é alegria. Tá certo? Ah, mas eu estou sofrendo, pastor. A Bíblia diz que quando a mãe está para dar à luz a um filho, sente dores. Mas depois que o filho vem à luz, ele esquece aquela dor. A bênção de Deus enriquece e não traz consigo dores. Veja bem, quando ela chega, porque até a bênção do Senhor chegar, tem várias provações,
São várias as dores que você sente até que a bênção chega. Quando ela chega, aí não tem mais dúvida, não tem mais dor, não tem mais sofrimento, porque ela traz consigo a alegria. Mas até ela chegar, é isso que você está vivendo agora. Mas lembre-se, aquele que crê não se apressa. Aguarda aí, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Repito, Deus está trabalhando, ok? Fica firme na presença do Senhor. Quero agradecer muitíssimo a sua atenção, a sua audiência. Quero pedir desculpas porque houve oscilação na internet da Serva de Deus, mas certamente ela retornará num determinado dia e o Senhor falará ou continuará falando com você para a glória do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ok? Levante sua mão que eu quero lhe abençoar neste momento. Deus abençoe aos fiéis. Em nome de Jesus. Digamos os fiéis, amém. Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência e pela permissão para que estivéssemos aí com você neste momento, nesta noite tão importante de sua vida. Obrigado, no nome de Jesus, e até a próxima. Lembre-se, amanhã, 15 horas, professor Tiago, professora Andréia. Lembre-se, sexta-feira, mais uma palestra, professor Tiago com mais uma professora convidada e será uma bênção. O programa Sociedade Moderna, Rádio ADJMBR. Deus te abençoe, sucesso para a sua vida, em nome de Jesus. Obrigado, até mais.